Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila, vou tentar trazer aí uma contribuição na disciplina de Cálculo 3, disciplina esta ofertada pelo professor Marcos. A minha ideia é tentar contribuir trazendo alguns exemplos práticos, alguns exercícios contextualizados que trabalham as aplicações de derivadas em funções de duas variáveis. Na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre um estudo de otimização na fabricação de lâmpadas. Qualquer dúvida, crítica, sugestões, envie mensagens por e-mail que aparece na tela, nossa página no Instagram ou nosso canal no YouTube. Vamos lá? Bom, durante a disciplina vocês tiveram já acesso ao conteúdo do teste da segunda derivada. Esse teste é extremamente importante, extremamente prático para o cálculo e entendimento de máximos e mínimos relativos, ok? É ele que nós vamos usar, é ele que nós vamos abordar nos exemplos práticos, nos exercícios contextualizados que a gente quer fazer. Tudo bem? Bom, então vamos começar. Imagina que você seja fabricante de lâmpadas e produz dois tipos de lâmpadas, tipo 1 e tipo 2. A partir da análise de mercado, você determinou que X lâmpadas do primeiro tipo e Y lâmpadas do segundo tipo forem feitas, ou seja, produzidas, e todas vendidas, tá bom? Cada uma delas poderá ser vendida pelos valores 100 menos 2x e 125 menos 3y, respectivamente, tá bom? O custo de fabricação das X e Y lâmpadas é de 12x mais 11y mais 4xy. Quantas lâmpadas de cada tipo devem ser produzidas para que ele obtenha o lucro máximo? E qual é esse lucro máximo? Então, um exercício, uma aplicação prática de um exercício que nós vamos trabalhar o modelo de uma função de duas variáveis, x e y, e a gente quer o número que vai obter o lucro máximo, ou seja, a gente quer o ponto ótimo nesta função. Vamos lá? Vamos tentar começar a resolver então. Eu vou definir a receita oriunda da venda das lâmpadas do tipo 1. Então, se eu tenho X lâmpadas a um preço de 100 menos 2x, a receita proporcionada pelas lâmpadas do tipo 1 é X vezes 100 menos 2x. De forma análoga, eu tenho o mesmo raciocínio para as lâmpadas do tipo 2. Y lâmpadas a um preço de 125 menos 3y me dá essa receita, ok? O custo foi fornecido pelo exercício e a função lucro, que é a que a gente tanto quer estudar, é o objetivo do exercício, é definida, obviamente, por receita menos o custo. Então, eu pego a receita das duas lâmpadas e tiro o custo que eu vou ter na produção dessas duas lâmpadas. E obtenho essa função lucro em função do número de lâmpadas X e Y. Beleza? Ok, pessoal. Algumas condições de existência importantes para a gente definir a região que eu vou estar trabalhando esta função. Repare que x e y são os números de lâmpadas do tipo 1 e tipo 2, respectivamente. Portanto, esses valores são positivos. Além disso, 100 menos 2x e 125 menos 3y são os valores, preço de cada lâmpada. Portanto, obviamente, esses valores são positivos. Juntando essas informações, eu tenho que x está entre 0 e 50 e y tem que variar entre 0 e 125 sobre 3. Ou seja, pessoal, está muito bem definida a região R, onde a função lucro vai ter o seu ponto ótimo. É nesta região que eu vou ter que achar o ponto que vai otimizar a minha função. É ali que eu vou achar o lucro máximo. Ok? Bom, a gente sabe que para a gente achar o lucro máximo, a gente precisa olhar para dentro da região, mas mais do que isso, vai ser muito importante a gente trabalhar os extremos, as extremidades, a fronteira desta região.
A gente vai discutir isso mais ao final da aula, mas vai ser importante, além de a gente olhar para a região interna, a gente olhar na sua fronteira, tá bom? Então, nessa região R, vai existir pelo menos um ponto R onde a função lucro tem um valor máximo absoluto, que é o que a gente procura. Lá também terá pelo menos um ponto onde a minha função terá um valor mínimo absoluto. Ok? Beleza, pessoal? Então vamos estudar os pontos críticos dessa função. A gente vai achar a derivada da função lucro em relação a x, acha a derivada da função lucro em relação a y, igualamos a zero. A gente conhece essa ideia desde o cálculo 1, sabe que a gente tem que fazer isso. Então, acha a derivada em relação a x, acha a derivada em relação a y, igual a zero. Crio um sistema com duas equações e duas incógnitas, onde facilmente a gente consegue achar os valores x igual a 9 e y igual a 13. Esse é o ponto crítico que a gente vai estudar, ponto 9 e 13. Ok? Para eu achar a derivada de Lx em relação a x, basta derivar Lx em relação a x, a resposta é uma constante. Para achar a derivada de Lx em relação a y, eu derivo em relação a y e acho, né, uma constante menos 4. E a derivada de Ly em relação a y, basta derivar novamente, eu acho menos 6. Constantes, ok? Então, no ponto 9 e 13, esses valores, por serem constantes, não se alteram, ok? Assim, utilizando a fórmula lá do teste da segunda derivada, né, que trabalha esse produto menos esse valor ao quadrado, no ponto 9 e 13, a resposta dá 8, um valor positivo. Como as duas derivadas são negativas, a gente lembra que pelo teste da segunda derivada, essa função tem um valor máximo relativo em 9 e 13. Ou seja, esse teste ele consegue afirmar que dentro da região existe um máximo relativo. E se tiver alguém maior do que ele, estará na fronteira. Ok? Por isso a importância da gente checar a fronteira. Se você lembrar lá no cálculo 1, a gente fazia algo parecido com isso. Se a função admitir um valor máximo entre A e B, era importante a gente checar no ponto A, em x igual a A e em x igual a B. Ok? Os extremos. Bom, para L, o lucro, quando eu produzir 9 lâmpadas do tipo 1 e 13 lâmpadas do tipo 2, eu vou ter um lucro de R$ 1.137. Então, este é o melhor ponto dentro da região, interno àquela região. Nosso objetivo agora é tentar ver a fronteira. O valor máximo absoluto da função lucro deve ocorrer nesse máximo relativo ou na fronteira. Ok? Nós vamos checar as suas fronteiras. A gente vai começar primeiro pelo eixo x, ou seja, o y é zero, é uma constante, e a gente vai fazer o x variar de 0 a 50. Depois, a gente olha para o eixo y, que é uma fronteira. Como que a gente olha para o eixo y? A gente fixa x igual a 0 e faz y variar de 0 a 125 sobre 3. Posteriormente, a gente olha para a outra reta vertical, a outra fronteira vertical, em que x é 50, fixo 50, e faz o y variar de 0 a 125 sobre 3. Por fim, a última fronteira horizontal, em que a gente fixa y igual a 125 sobre 3 e faz x variar de 0 a 50. Beleza? Vamos lá então. Primeira fronteira. No eixo x, né, com o x pertencente a 0,50, foi o que eu disse. Então, fixando y igual a 0, repare que a função lucro, ela simplesmente se reduz a uma função de uma variável, né? Portanto, aqui a gente pode começar a aplicar conteúdos de cálculo 1. Acha a derivada, repare que a derivada o ponto crítico, né, vai acontecer em x igual a 22, e se você jogar g de 22, a resposta dá 968. Ou seja,
o maior valor ali acontece quando o lucro for x igual a 22 e y igual a 0. E esse valor é de 968, não é maior que 1137, portanto não existe nenhum valor ali naquela fronteira que seja maior do que 1137. Agora, pessoal, a ideia é análoga, a gente vai testando as fronteiras. Então agora a fronteira no eixo y, eu fixo x igual a 0, crio uma função de primeiro grau, né? Derivo, acho o ponto crítico e substituo. Repare que nesse caso eu acho y igual a 19, fazendo h de 19, né? Ou seja, o lucro quando x for 0 e y igual a 19, a resposta é 1083. Como é menor do que 1137, o valor máximo absoluto da função não acontece nessa fronteira, ok? Terceiro caso, eu vou considerar agora a parte da fronteira sobre a reta x igual a 50, né? E faço y variar de 0 a 125 sobre 3. Mais uma vez, eu fixo na função lucro x igual a 50 e vou fazer y variar dentro desse intervalo. A resposta do ponto crítico é y igual a 47 sobre 3. Esse resultado dá negativo, obviamente não é maior que 1137. O mesmo acontece para o quarto caso, ok? Onde eu fixo o valor y igual a 125 sobre 3 e faço o x variar. Acho o ponto crítico, o valor é x menor do que 0, que não está nem definido na minha condição de existência, ok? Logo, o valor máximo absoluto não acontece também nessa fronteira. Bom, pessoal, por fim, o valor máximo absoluto coincide com o valor máximo relativo que o teste da segunda derivada havia nos dito, ok? Acontece no ponto 9 e 13, certo? Concluímos a interpretação desse resultado, né? É que se deve produzir 9 lâmpadas do tipo 1 e 13 lâmpadas do tipo 2. E o lucro máximo que você vai conseguir com essa produção será de 1137. Não há nenhum valor que dê um valor maior do que R$ 1.137. Ok, pessoal? Bom, esse é o exemplo que eu queria trazer na aula de hoje. Na próxima aula eu vou trabalhar um outro exercício aplicado. Bons estudos e até a nossa próxima aula. Valeu!